Hoje, um dia especial, Dia das Mães. Antes, um recado para as mulheres, para as mães. Hoje os homens estão na cantina, a gente está preparando um café para as irmãs, para as mães. Então, em homenagem a vocês, mulheres, que são tão especiais para nós. Porque sem as mulheres, nós, creio eu, não conseguimos nada. Então, é uma homenagem para as mulheres. Prioridade do café hoje são as mulheres, as crianças, os filhos ficam de lado, os maridos. Então, as mulheres têm acesso à mesa, ao café, certo? Não gostou não. Então, vamos servir a quem tanto nos serve, né? Todos os dias, né? Então, é uma pequena homenagem para as mulheres hoje. Amém? Este dia especial, celebramos não apenas o Dia das Mães, mas o amor, o cuidado, o carinho. A mulher gera cuidado, gera vida. E não só isso, mas gera também pessoas, homens e mulheres. Esse foi um poder que Deus deu às mulheres. Só a mulher, né? Ela tem esse poder de gerar outra vida. Então é um privilégio, né? E isso não é apenas só gerar. Esse privilégio também tem um chamado divino por trás disso. Não é só o cotidiano, o dia, mas é o ministério também por trás disso. Há uma fé por trás disso. E o lar, um simples lar, pode ser transformado em um altar de adoração a Deus, de dedicação a Deus. Ser mãe é um presente maior, né? Presente que Deus pode dar ao ser humano. Eu acho que não tem presente maior do que esse poder de gerar, de ser mãe. E esse presente só deu às mulheres. Esse presente, as mulheres podem pegar esse presente e transformar em algo, um milagre da vida, um lar transformado, um lar sendo ministrado a palavra de Deus, um lar que coloca Deus em primeiro lugar, e como se conhece a palavra, ela consegue transformar uma vida. Imagina só, o poder de uma criança, a influência de uma criança está nas mãos de uma mulher, de uma mãe. Olha a responsabilidade. Tanto que Provérbios diz: mulher virtuosa, quem a achará? Provérbios 31:10. Porque o poder, esse poder, Deus deu às mulheres. Porém, mãe requer o quê? Requer amor, muito amor, dedicação, força, muita força, porque as lutas são grandes, os desafios são grandes. Só as mulheres sabem disso, né? E muita fé. Eu pensando sobre o dia de hoje, sobre a mensagem, e o primeiro texto que vem na minha mente, só que eu não vou trabalhar com ele, mas o primeiro texto que vem de uma mulher na minha mente é a mãe de Samuel, Ana. Ana, mãe, uma mulher que passou suas dificuldades, seus desafios, teve, como todas as mulheres têm, porém, não deixou ser abalada, não deixou ser influenciada, mas sim ela influenciou, e só influenciou uma geração. Imagina isso. Ela dedicou seu filho a Deus. Deus deu um presente para ela, os filhos são um presente de Deus, e ela entregou nas mãos de Deus. O que seja aí? O que quer dizer? Que ela consagrou o seu lar, seu ministério, sua família nas mãos de Deus. E temos um grande homem, Samuel, profeta, juiz, sacerdote, um homem grande, homem de Deus. Porém, ele só foi grande porque teve uma mulher que conseguiu ter uma visão, ter um olhar, uma dedicação totalmente a Deus, de consagrar ele a Deus, e por isso ele foi um grande homem. E assim nós temos na história. Quero pensar com a igreja, com os irmãos, principalmente com as mães de hoje, sobre maternidade com sabedoria e propósito. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Maternidade com sabedoria e propósito.
Ser mãe é só simplesmente ser mãe? Tem um propósito por trás disso. Um propósito de Deus. Vamos trabalhar com o texto lá em Efésios 1, 17, versos 17 e 18. Efésios capítulo 1, versos 17 e 18. Diz assim na minha versão: peço que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, que são as riquezas gloriosas eternas dele, concedida aos santos. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos na sua casa aqui reunidos, Pai, te glorificando, Pai. Agora o Senhor fala conosco, nos dê sabedoria, Pai, um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, para conhecer o Senhor, conhecer plenamente a sua vontade, o seu querer em nossas vidas, cada vida aqui, Pai. É isso que te oramos, pedindo, em nome de Jesus. Amém. Agora, há um desafio muito grande ser mãe, há um desafio muito grande como família, criar os filhos hoje. Há um mundo que está instável, valores que não tem mais valores, não tem mais valor do que é certo, do que é errado, o que era certo virou errado, e vice-versa. Hoje não sabemos o que é certo, o que é errado. Hoje a gente ensina uma coisa, a criança, em casa, na escola já ensina outra, os valores estão invertidos, trocados. E esse é o desafio das mães. Esse é o desafio das mães, ensinar a criança. E muitas vezes também o desafio de cuidar de casa, de zelar a casa. Às vezes, as mulheres cansadas, muitas tarefas, com o dia a dia, corre, e ela acaba, às vezes, perdendo a direção do foco. Mas Paulo nos ensina essa manhã, na carta aos Efésios, que uma verdadeira família, uma verdadeira mãe, busca sabedoria do alto, sabedoria de Deus, para cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da família. Paulo ora a Deus para lhe conceder algo mais precioso que qualquer coisa externa. A mãe pode precisar da família, mas Paulo ora pedindo sabedoria. Isso é coisa interna, sabedoria, revelação, corações iluminados, corações que têm propósito naquilo que vão fazer, que estão fazendo. Não é só simplesmente um café da manhã que a mãe coloca na mesa, não é simplesmente um almoço que ela faz, não é simplesmente isso. Então, tudo depende de como estamos vendo, como percebemos o que fazemos. Tudo depende do ponto de vista de cada um de nós. Se eu achar que é simplesmente um café, vai ser hoje. Os homens estão fazendo um café. Vou lá na cozinha lá. É só um café? Por trás daquilo tem algo maior. Queremos passar uma homenagem, que mulheres se sintam valorizadas, enfim. Então, por trás, depende de cada visão. Essa oração de Paulo, orando pela igreja de Éfeso, mostra que o caminho para a gente enfrentar dificuldades, desafios, nossos dias hoje, não depende de sabedoria humana, não depende de nada externo. Precisa sim de algo que vem do alto. Isso que vem do alto é sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. E Salomão, no início do seu reinado, essa história, eu gosto muito da história de Salomão. Deus perguntou a ele: meu filho, o que você quer? O que você quer? E Salomão poderia pedir muitas coisas. Me dá riqueza, me dá patrimônios, me dá família grande, filhos. Mas ele não. Ele vê um propósito muito além. Ele pede sabedoria para governar o povo de Deus.
Então, isso trazendo do lado das mulheres, sabedoria para cuidar. Você pede sabedoria para cuidar, para gerar, para servir. Deus te dá muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Foi isso que Salomão fez. Uma ilustração. Uma mulher, uma vez, uma mãe, colocou pendurado na cozinha um pequeno espelho, bem em frente ao fogão. E quando uma vez perguntaram para ela, por que você botou esse espelho em frente ao fogão, perto do fogão? E ela respondeu, às vezes me sinto tão invisível, cozinhando, limpando, cuidando de tudo. Esse espelho me faz lembrar que Deus está me vendo. Como H. Deus viu H no momento de sofrimento, de dificuldade. Deus está me vendo. Mesmo quando ninguém agradece, Ele está me vendo. Lavar, cuidar, está me vendo orar em silêncio. Isso me faz lembrar que o que eu estou fazendo não é simplesmente essas tarefas, mas é algo eterno. Eterno, que tem poder. Geração. Imagina uma vida, uma criança, ela está sendo cuidada por você. E aquela criança vai vir gerações após ela. E você pode influenciar essa geração aqui. Hoje nós temos na igreja mães já com filhos grandes, outras que vão ter, outras que têm pequenos. Vocês podem influenciar gerações, imagina isso. Hoje temos os netos, pessoas podem influenciar os seus netos, famílias. Não é só a vida de uma criança, mas sim uma vida depois dessa criança, a vida depois da outra criança, gerações. E a mulher tem esse poder. E Deus deu esse privilégio para as mulheres de cuidar, de ficar em casa. Agora, o que precisamos saber? Estar atentos. Porque o inimigo não é bobo. Ele quer distrair, quer tirar o foco principal da função de cada um de nós. E isso temos que estar atentos. Então, essa história me faz entender o seguinte: essa mulher entendeu. E muitas vezes esquecemos, a maternidade é um chamado espiritual, não apenas uma tarefa doméstica. Por isso, hoje nós precisamos entender a palavra de Deus e pedir a Deus revelação do alto para entendermos cada função, cada chamado, cada função de detalhe que Deus te deu para cuidar, seja aonde você estiver, qual casa que você estiver. Como esteja sua família hoje? É com os netos? É com o filho, com a filha? É com o parente? Deus, deseja que cada um de nós, mulheres, falando para elas, e repense como que eu tenho cuidado daquilo que Deus me permitiu, me colocou na minha mão. Então, para nos pensar. E essa carta nos faz pensar sobre isso. Primeiro ponto, eu gostaria de pensar com a igreja: criar os filhos em meio ao relativismo. Efésios 1,17 diz assim: os conceda o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo pede que Deus lhe conceda sabedoria e revelação, ou seja, entendimento espiritual, para que possa ensinar outros também. O pleno conhecimento de Deus não é saber, às vezes a gente tem um conhecimento de Deus muito raso. A gente acha que conhece Deus. Não é apenas saber sobre Deus, mas é conhecer Ele intimamente. Conhecer de forma íntima e pessoal. E isso vai afetar cada decisão da sua vida, cada tarefa da sua vida, a gente conhecendo Deus. Quando nós conhecemos Deus, isso influencia o nosso dia a dia. Em cada detalhe que eu vejo as coisas, isso vai me influenciar. As mães de hoje, nesse momento que vivemos, em termos de mundo, precisam pedir sabedoria de Deus para criar sua casa, criar sua família.
para cuidar do seu lar. Precisa pedir a Deus revelação. Deus, o que você quer de mim? Qual é a minha função? Como que eu posso cuidar do meu filho? Minha filha é melhor. A meu filho já está grande. Meu Deus, me ajuda. Como eu posso guiar meu filho? Sabedoria. O mundo não ensina isso, mas Deus sim. Hoje tem um mundo que não existe verdade. Verdade? O que é verdade? Mas nós temos uma verdade, que é a palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus, para assim conseguir ensinar a nossa casa, o nosso lar. Estela, uma mãe de um menino de 7 anos, aprendeu a ensinar princípios bíblicos, mesmo diante de uma escola que ensina coisas erradas. Escola que ensina contra a palavra de Deus. Sociedade que ensina ao contrário. Mas essa mãe aprendeu a pregar para o seu próprio filho a verdade bíblica. A sabedoria de Deus ajuda a falar sobre verdades com amor, com certeza e com firmeza. Mas isso com relacionamento com Deus. Como vou falar de uma coisa que eu não conheço? Como vou falar de uma coisa que eu não sei? Temos que conhecer. E essa sabedoria vem do alto, vem de Deus. Mãe, Deus te dá sabedoria e revelação para você guiar a sua casa. Mesmo quando o mundo diz que tudo é contrário. Provérbios 1:8 diz: meu filho, ouve a instrução do teu pai. Não deixe a doutrina da tua mãe. Doutrina é ensinamento em outras versões. Aí esse texto me ensina algumas coisas. Esse versículo é um versículo poderoso que divide. O homem tem a sua função, a mulher tem a outra função. Deus estabeleceu tanto o pai quanto a mãe como agente de formação espiritual e moral. O pai dá a instrução, aponta o caminho, estabelece limites. E a mãe ensina, forma o coração, alimenta com sabedoria e graça no dia a dia. Essa é a função da mulher. Mãe, sua voz não é apenas uma voz de consolo, uma voz de cuidado, meu filho, mas é a voz de doutrina, da palavra, ensinamento. E os homens, a maioria dos homens, passam aí quase 80% fora de casa. Aqueles que estão trabalhando, 80% fora de casa. Eu queria ficar mais em casa. Eu posso? Eu queria ficar mais em casa, poder ficar mais. Porque a gente não consegue, não pode. É a missão que cada um deu. Deus deu para cada um. Mas as mulheres estão em casa. E a mãe, Deus dá essa direção. Não só não quer dizer que a mãe seja responsável, pai das irmãs, sozinha sobre isso, né? Porque o provérbio diz muito bem isso. Há uma divisão de função. A diferença de função. Parece ser igual, mas é diferente. Já viu como que a mãe trata o filho? E ver como o pai trata. É só você parar e perceber como que a forma que eles falam. A mãe fala assim: meu filho, não faz isso não, porque isso, porque aquilo, vai justificar, vai falar, vai dar um sermão ali de 2 horas ali, correto? O pai não faz isso não. Aí o garoto fala assim: nem sei o que eu quero fazer, não fazer. Aí vem a mãe por trás depois: seu pai falou isso, por causa daquilo, e não é isso. Está ensinando, esse é o ensino. O pai não vai jogar bola não. Deu um comando. Aí quem vem por trás ensinando: você não pode jogar bola, porque é isso, por causa daquilo. Aí agora eu entendi. Não é assim que funciona. O pai não tem muito. Apesar que lá em casa fala que eu gosto de falar muito, né? Estou chamando agora de. Eu não estou falando muito, mas estou falando muito que eu sou muito lógico. Começa a falar alguma coisa e já
Estou me cortando. Mas tudo bem, nessa função aí para Edvânio. Então assim, meus irmãos, Deus faz as coisas com perfeição. Mas também o pai tem que ser com menos de dureza. A mãe é um apoiando o outro, não existe superioridade, não existe isso. A Bíblia não coloca em nenhum lugar a mulher como inferior. A Bíblia não fala isso. Há uma igualdade e há uma ajuda. Cada um tem uma função, um ajudando o outro. Um barco só. Se o barco afundar, vai todo mundo vai para a água. Agora, um ajudando o outro. O pai tem a sua função de trabalhar, de ajudar, de ser mais firme. Na hora que a mãe está com dificuldade, o pai vem aqui, vai lá, bota de lado lá, dá repreensão, enfim. Mas isso é o que Deus nos ensina. Então, meus irmãos, o que eu aprendo com esse texto? Seu carinho não é apenas cuidado, é ensino. No meio do cansaço, mesmo no meio de dificuldades, desafios, Deus pode te usar como ferramenta poderosa para a formação eterna. Não é só de um filho, pode ser do seu neto, do seu bisneto, olha a geração como vai. Segundo ponto, lidar com a pressão por perfeição. Efésios 1, 18a, versículo A, parte A do versículo. Sendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Paulo pede que os olhos do coração, o centro da razão e da emoção sejam iluminados. Ou seja, que a visão espiritual seja restaurada. Muita gente, mesmo às vezes na igreja, anda cega. Ele ora para que a igreja realmente conheça a Deus. Veja Deus. Vê Deus. Como ver Deus? Pedindo sabedoria e revelação do alto. Conhecendo Deus. Hoje, mães são bombardeadas. Tantas informações na internet, tanto criando padrão, que não existe um padrão. Deus não criou isso. Isso é coisa do homem. E acaba mães suportando vídeos, internet, informação, criando uma perfeição. Não existe nada perfeito, meus irmãos. Isso é ilusão. Não existe perfeição. E a mulher tem perfeição amorosa, às vezes na cabeça, tem que ser perfeita, tem que ser perfeita, tem que ser perfeita. Isso não existe. E acaba gerando uma carga em cima que não é necessária. Mães supostamente perfeitas, casas sempre amadas, filhos sempre obedientes. Isso nós vemos no Instagram, na rede social. Isso não existe. O que existe é uma mãe que cuida com amor, que cuida com carinho, que zela pelo seu filho. Deus, nesse texto, nos ensina que devemos abrir nossos olhos espirituais para enxergar o que é verdade, não o que é falsidade. Pois na internet é fácil, vou fazer um vídeo. Vou arrumar tudo aqui, vou tirar. Só arrumo só um quarto do vídeo. Quem grava vídeo aí sabe como que faz. Eu vou fazer aqui, só arrumo o local ali, um quadradinho do vídeo, bota tudo bonito, tudo perfeito, bota a melhor roupa que comprou naquele dia. Aqui, ó, é tudo perfeito. Olha, isso é ilusão. Como diz Salomão, Eclesiastes, isso é vaidade, isso é ilusão. E a gente não pode ir atrás disso, porque isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho que não tem, isso não existe. Perfeição, só um é perfeito, e é Deus. Precisamos abrir nossos olhos espirituais para entender que Deus quer, é muito mais do que um detalhe de perfeição. Mas o foco dele é cuidar, é com amor, e não com perfeição. É ser boa mãe. Não é perfeição. Vou colocar um vídeo da pastora que vai explicar um pouquinho isso melhor para as irmãs. Nós temos que
como pais, né? Família, estamos ligados nessas informações do dia a dia. É suficientemente boa, tem que ser perfeita. Tem mãe boa, que nutre na sua imperfeição, que se nutre na sua limitação e cria filho para viver. Isso é boa mãe. Boa mãe não é aquela que larga toda a vida e vive babando pela criança, esconde criança, postando criança. Isso é uma mãe narcísica. Isso é uma mãe desesperada por amor. Isso não é boa mãe. Dona Língua, o importante educador, falava: a mãe precisa ser suficientemente boa. Não tem que ser perfeita. Porque ninguém é. Toda mãe é, toda mãe é séria. Toda mãe é perdida, atrapalhada, como todo pai. Como a vida humana é. Não se leva a sério demais, a vida fica muito ruim. Aí gera desgraça. E as mães estão se levando muito a sério, tanto que hoje existe essa patrulha da rede social. Hoje as mulheres se comparam. Olha minha filha, olha meu carro, olha minha rede social. Porque a escola do meu filho, olha a nota da minha filha. Esse interativo de ser feliz está gerando a infelicidade. É como dizer assim: você tem que ser feliz, você tem que se divertir. Então, meus irmãos, Deus não quer, não deseja isso, que sermos ninguém é perfeito. Eu quero ser perfeito, perfeita. Isso não existe. Mas sim, que você, cada um de nós, sejamos filhos dele. E estamos dispostos, né, a cuidar daquilo que ele nos deu e colocou em cada mão, cada família aqui. Terceiro ponto. 18, versículo 18, no final, parte B. Para que sabais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Paulo ora para a igreja entender a esperança do seu chamado, da sua vocação. Toda mãe cristã tem um chamado específico, e esse chamado vem acompanhado de esperança, valor eterno e recompensa gloriosa. Mães são preparadas para gerar, para cuidar de filhos, da casa, da família. E isso não é, como eu falei, não é só um momento, mas é duração eterna. Eu vi uma história, não sei se... Imagina uma mulher simples, vivendo na sociedade, no século XVIII, na Inglaterra. O marido era pastor, mas passava longas temporadas fora. Essa mãe teve 19 filhos. 19 filhos. Bastante, né? Naquela época era comum. A casa estava cheia. Trabalho constante. E ainda falta de recursos, falta de dinheiro, escasso. Mas essa mãe se tornou uma grande mulher. Essa mãe é Susana Wesley. Ao meio da rotina, do caos da rotina, Susana encontrou maneira de buscar Deus. Quando ela precisava orar, todos os seus filhos sabiam que ela estava orando. Porque ela falou: nesse momento aqui não me tirava 2 horas por dia para dedicar a Deus na oração. Ela fechava no quarto, entrava no quarto e falava: não me interrompa nesse momento. E os filhos sabiam que a mãe dela, a mãe estava em secreto. Ou, quando não tinha um local específico, ela parava, colocava um véu, cobria sua cabeça, sentava e orava a Deus.
aquele momento ali, ela parava tudo para falar com Deus, dedicação a Deus, prioridade a Deus. E mesmo assim, ela achava que era muito pouco. Muito pouco. E ela, essa mãe, 19 filhos, né? Criou seus filhos com firmeza, com amor, com profunda devoção. Separava tempo individual para cada um deles. Cada um deles, tempo individual. Para ensinar a palavra de Deus, para orar e disciplina cristã. E todos os seus filhos, né, se tornaram grandes filhos, grandes homens. Mais conhecido dois deles, John Wesley, fundador da Igreja Metodista, um dos pregadores, né, que incendiou o avivamento do século XVIII na Inglaterra, grande homem de Deus. E Carlos Wesley escreveu mais de 6.000 hinos, louvores a Deus. Todos eles afirmando, aonde que aprenderam? Aprenderam com sua mãe. John Wesley falava que a sua mãe ensinou mais que qualquer teologia que ele possa ter feito. A maior teologia que ele fez foi na sua casa com a sua mãe, ensinando. Então, esse é o poder da mulher de Deus, quando vive com um propósito divino. Não apenas ser mãe por ser mãe, mas sim ser mãe para a glória de Deus, para o louvor a Deus. Uma frase famosa dela, ela dizia assim: ajude-me, Senhor, a lembrar que a religião não é algo que é sido apenas nos cultos, nos domingos, mas que deve estar presente em toda a minha rotina, em tudo que eu fizer. Essa é a verdadeira religião, não somente no domingo. E essa mãe incendiou, né? Você viu a geração, ela conseguiu incendiar a geração. Essa geração foi à frente dela, com seus filhos. E hoje nós temos, né, grandes influências dessa mãe que dedicou sua vida para adorar a Deus. Conclusão, meus irmãos. Efésios 1, 17, 18 nos ensina, nos mostra que mesmo a grande desafio que temos, grandes lutas, grandes dificuldades, nós temos que pedir a Deus sabedoria, revelação do alto, coração iluminados, para entender o que Deus quer de cada um de nós. Cada mãe, cada mulher aqui, futuras mães. E nós, né, essa história me inspirou muito. Essa história me lembrou, né, da minha mãe. Eu vendo isso ontem e eu perdi minha mãe tem 2 anos, mais ou menos. Isso me inspirou, né? Minha mãe é uma mulher simples, né? E eu lembrei dela fazendo as coisas para cuidar da gente, sem meu pai. E estava duro danado para cuidar, um salário mínimo para cuidar da família. E eu não lembro de ter visto, estava pensando ontem, como eu ter visto minha mãe reclamar. Com mais dificuldades que nós tivemos, mais lutas, mas ela é uma mulher de Deus. Ela me levou para a igreja, e hoje, se eu estou na igreja, nego para ela. Então, a gente vê a importância de vocês, mulheres, e principalmente mulheres de Deus, mulheres que se dedicam a Deus, devoção a Deus, fazem tudo com alegria, fazem tudo, né? Não para esperar. A gente, homens, às vezes a gente falha com isso, homens, de não falar: pô, amor, você fez isso aqui, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Às vezes a mulher quer ouvir isso. A gente falha por não dizer. A gente falha. E às vezes vamos levar um presentinho sem data nenhuma, leva lá um bombom, leva um doce que a sua mulher gosta. A gente falha de não fazer isso. Para incentivar, para ajudar, porque a luta, o desafio é grande. Mas, mulheres, não espera de nós, que nós somos pais, mas espera de Deus, que esse é o verdadeiro Pai, e esse é o verdadeiro que vai recompensar. E esse que está te vendo todos os dias. Fale com Deus das suas dificuldades, das suas lutas,
Ora a Deus pedindo discernimento, sabedoria, revelação do alto, dos céus, para cuidar da sua casa, do seu lar, e faça da sua casa o ministério de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada mãe, cada família aqui nessa manhã. Que Deus dê sabedoria para criarmos nossos filhos. E mulheres, vocês, assim como eu disse, sem as mulheres nós estávamos muito perdidos. Então vocês são mulheres que são muito importantes em toda a sociedade. Então se sintam valorizadas. Não deixe que nada tire de vocês. Vocês são importantes. E digo importante para Deus, que é nosso Pai. Amém? Faça a palavra, pastor. Meus irmãos, estamos quase chegando ao final do nosso culto. A palavra trazida